Oi pessoal da PIB, parabéns aí pelos 108 anos. 108 anos nos ensina que as crises são vencidas, porque em 108 anos já foram muitas lutas, muitas dificuldades, muitas vitórias e muitas conquistas, na verdade. Portanto, a história de vocês nos enche de esperança. Basta esperar no Senhor, confiar no Senhor, que as forças se renovam. A gente caminha e não se cansa, a gente corre e não se fatiga, a gente sobe com asas como asas de águia. Por isso, muito obrigado pela história de vocês e pela lição de vida que a PIB nos dá. E a minha oração é que Deus nos abençoe ricamente mesmo, nesse tempo de afastamento, a unidade, a comunhão, o estar junto se torne cada vez maior, que a bênção de que a comunhão do Espírito Santo seja uma realidade experimentada na vida de vocês, que o amor de Deus Pai e a graça de Jesus Cristo se torne cada vez maior. Portanto, meu desejo é que de fato o amor cresça, que a graça aumente e que a comunhão seja abundante. Parabéns, que Deus abençoe a vida de vocês. Queria estar aí com vocês nessa comemoração. Infelizmente não dá, mas outro dia virá e aí vocês vão poder pagar uma pizza para mim de coração alegre e sem essa crise que nós estamos enfrentando. Que Deus abençoe vocês. Beijão. Graça e paz, irmãos e irmãs da Primeira Igreja Batista em Belo Horizonte. Um grande abraço a todos vocês, ao meu amigo querido, pastor Juan Nossi. Deus abençoe toda a diretoria da igreja, a liderança, cada membro. PIB BH, parabéns pelos 108 anos, uma época realmente desafiadora de ser igreja, mas com certeza somos família de Deus, povo de Deus, e celebrar o aniversário, sendo relevante para a sociedade, muito além do nosso templo e das nossas celebrações presenciais. A igreja é a comunidade que ora, que serve, que tem uma palavra de fé, esperança e amor, seja presencial ou nas redes sociais. Então, seja uma igreja mais do que nunca, na acepção da palavra, uma família, uma comunidade chamada de dentro para fora. E eu deixo com vocês o texto de Romanos, capítulo de número 15, que é uma oração de Paulo aos cristãos em Roma. Que o Deus da esperança os encha de toda alegria e paz, por sua confiança nele, para que vocês transbordem de esperança pelo poder do Espírito Santo. Um grande abraço meu, da liderança da igreja da cidade de São José dos Campos, da nossa rede Inspire de igrejas que vocês fazem parte. Que os melhores anos de vida da Igreja Primeira Batista em BH ainda estejam por vir. Um grande abraço ao pastor Manossi e estamos juntos, crendo que o melhor de Deus está por vir e essa tempestade vai passar. Fiquem firmes na fé, o Senhor é com vocês. Um grande abraço e parabéns. Olá, queridos. Aqui é o pastor Jorge Linhares, pastor da Igreja Batista de Getsemane, em Belo Horizonte, e também presidente do Conselho de Pastores do Estado de Minas Gerais. Não poderia deixar de parabenizar esta tão linda igreja no centro exato de Belo Horizonte, segundo o espaço geográfico da nossa capital. 108 anos, pregando o Evangelho, anunciando que Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Parabéns a todos vocês aí da Primeira Igreja Batista e também ao pastor Juan, recém-chegado em Belo Horizonte. Fiquem com Deus, um beijão, parabéns. Minha história com a PIB, a história é longa, gente boa. Tem a ver com o pastor Murilo Cassete. Eu era jovem pastor e um dia na rua ele me encontrou, me abraçou e disse: Deus te abençoe, menino, e você vai adiante. Nunca esqueci isso. Pastor Murilo Cassete e a família Cassete maravilhosa. História de grande impacto na minha vida tem a ver com a senhora dessa igreja chamada Geralda Amaral, lá pelos anos 80. Ela, mãe de Dona Alzira, foi regente do coral aí da igreja, e seus netos, netas, uma neta Rejane, pianista aí na igreja. Que Deus abençoe todos os descendentes de Manjeira. Manjeira era nascida em Riacho dos Machados. Minha mãe, Dona Ilka, que hoje tem 93 anos, era amiga dela, porque foi convertida lá na Igreja Batista em Riacho dos Machados. Minha mãe se casou com 16 anos. E quem arrumou minha mãe para casar foi Manjeira. E ela disse uma palavra para minha mãe, e minha mãe nunca esqueceu: edifica um lar forte no Senhor. E também sugeriu minha mãe que no dia do casamento cantasse um hino. Na hora do casamento, naquele sertão não tinha pastor, não tinha cerimônia nem nada. Minha mãe cantou um hino e uma das frases diz assim: fazer o mundo inteiro seu nome conhecer. Bem, vim de Janaúba, minha mãe mudou para lá, de Janaúba vim a Belo Horizonte para estudar. Aqui eu me afastei, me reconciliei com o Senhor. Daqui recebi o chamado ministerial, fui estudar em Campinas, voltei então para Belo Horizonte, pastoreei a 4ª Presbiteriana e depois vim para a 8ª Igreja em 82. Nesse período, minha mãe disse: olha, minha madrinha está aí, Manjeira. Minha mãe veio a Belo Horizonte e nós fomos visitá-la. Já idosa,
fervorosa na oração, mulher de Deus. E depois então passei a visitá-la várias vezes. E ela orava por mim, orava pelo meu ministério. Eu, ainda solteiro, orava para que eu me casasse e fosse adiante. Mas uma das coisas que me impactou era aquele fervor missionário e evangelístico. Naquele tempo tinha o catálogo telefônico. Então várias vezes ela me deu testemunho. Ela levantava, ajudava nos trabalhos de casa e aí orava ao Senhor. Abria o catálogo telefônico e pedia: Senhor, me indica alguém. Passava o dedo assim, parava o dedo no nome. Ligava para a pessoa, apresentava, falava do Senhor Jesus e orava pela pessoa. O impacto em Belo Horizonte, só a eternidade vai revelar. Primeira Igreja Batista de Belo Horizonte. Fervor missionário, fervor na oração, uma marca dessa igreja. Parabéns pelos 108 anos. Essa história, minha com a PIB, é uma história que transforma, que transformou, transforma e continuará abençoando gerações. Que vocês floresçam nas missões, na evangelização e no fervor na oração. Primeira Igreja Batista, 108 anos, um ministério de impacto maravilhoso. Essa igreja que serviu nossa cidade e a 8ª Igreja Presbiteriana colhe frutos da intercessão, do testemunho e da perseverança dessa linda igreja. Parabéns, Pastor Juan, e parabéns a toda a igreja. Que a PIB floresça mais e mais e mais. Jesus está vivo. Sejam firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor. Amém? Nós, eu e o Paulo, nós somos membros da Primeira Igreja há 50 anos e gostaríamos de parabenizar a igreja pelos seus 108 anos. Nós fomos batizados ali pelo pastor Murilo Cassete e estamos lá até hoje, graças a Deus. E gostamos muito também de ouvir as pregações do pastor Juan. Estou muito feliz de vê-lo pregando lá na Primeira Igreja. Espero que Deus abençoe ele, que ele possa ganhar muitas almas para Jesus ali naquela igreja. Que Deus o abençoe. Amém. Bom dia, meus irmãos queridos. Quanta saudade sinto de todos vocês. Este ano estamos comemorando 108 anos de existência de nossa amada igreja. Eu estou nela desde 1939, quando ainda se reuniam onde é hoje o edifício Dantes na Avenida Amazonas. Minha saudosa mãe nos levava para EBD e cultos. Me batizei em 1946, aos 13 anos, e foi o pastor Casimiro Gomes com quem realizou o batismo já no templo da Paz Raul Soares. Em 1959, me casei aqui e foi o último casamento realizado pelo pastor Casimiro, pois logo em seguida o pastor Murilo Cassete assumiu o ministério juntamente com a nossa amada irmã Carolina. Esses anos em que faço parte da PIB são anos de muitas alegrias e bênçãos e agradeço a Deus pelos 81 anos que faço parte dela. Agradeço aos meus pastores, pastor Casimiro Gomes, pastor Murilo Cassete, pastor Jeremias Bento, pastor Jackson Andrade e agora o nosso pastor Juan Nossi. Parabéns, nossa igreja. Que Deus abençoe cada membro, cada amigo conquistado nesses anos de convívio. Que Deus nos abençoe. Parabéns, Primeira Igreja, da qual eu tenho o privilégio de ser participante há tantos anos. Igreja maravilhosa que eu amo de todo o coração, onde fomos recebidos com tantos carinhos, recebemos aí tanta bênção, tantas experiências, onde meus filhos cresceram, receberam a palavra de Deus, escola dominical, viveram aí durante tantos anos. Eu só tenho que louvar a Deus, agradecer ao Senhor a bênção de participar desta igreja tão maravilhosa que Deus tem sustentado durante tantos anos. E eu tenho certeza que não só na nossa família, mas essa igreja tem sido bênção para muitas e muitas pessoas. Que Deus continue fortalecendo nossa igreja, abençoando os pastores, o pastor que está na direção, todos os que estão liderando. E continue sendo essa PIB que nós amamos de todo o coração e que está
sempre sendo lembrada por nós em oração. Deus abençoe. Parabéns, Primeira Igreja. Hoje é o aniversário da nossa igreja, 108 anos de história em Belo Horizonte. E eu queria trazer uma mensagem. Eu queria trazer para vocês algo que Deus tem falado muito ao meu coração. Eu queria compartilhar isso com vocês no dia de hoje. E para isso eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia comigo em Gênesis, capítulo 12, versículo 1. Gênesis, capítulo 12, versículo 1. Gênesis está lá no início da sua Bíblia. Você pode abrir a sua Bíblia, destravar o seu aplicativo. O texto diz assim: Então o Senhor disse a Abraão: saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa de seu pai, e vá para uma terra que eu te mostrarei. Farei de você um grande povo e abençoarei. Tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Em cima desse texto eu gostaria de destacar 3 palavras. Identidade, quando Deus diz saia da sua terra, e daqui a pouco você vai entender o porquê. Obediência, quando Deus diz vá, e fé, quando Deus diz para uma terra que eu te mostrarei. Partindo do início, Deus diz para Abraão: saia da sua terra, e em cima desse texto eu quero trazer aqui o conceito da palavra identidade. Eu quero trazer aqui a reflexão sobre a identidade. E é muito interessante notar como o local na qual nós estamos inseridos, esse local pode nos moldar, pode nos influenciar. Por exemplo, eu sou mineiro e por ser mineiro eu carrego comigo vários vícios de linguagem. Eu me lembro que no início da minha juventude, quando eu mudei para o estado de São Paulo, eu morava numa cidade chamada Arujá, eu estudava ali, fazia o meu seminário, e eu tinha que ir até São Paulo. Eu peguei uma van ali em Arujá, que me levaria até São Paulo. Eu me sentei no banco da frente da van, e mais tarde algum amigo me liga, me perguntando aonde eu estava. E eu respondi para ele assim: olha, eu estou agarrado aqui na Marginal Tietê, mas logo estou chegando. E aí o motorista da van olhou para mim com a cara de assustado e falou assim: que papo é esse de que você está agarrado aqui? Aqui é Corinthians, mano, eu vou parar e você vai descer dessa van. Naquele momento eu fiquei assustado, não estava entendendo do que estava acontecendo. Mas passado algum tempo eu descobri que a palavra agarrado para os mineiros significava eu estou preso, mas para eles não tinham esse mesmo entendimento. Com isso eu quero mostrar o quanto o meio em que nós estamos inseridos tem o poder de nos moldar, de nos influenciar. Por isso, quando lemos esse texto, muitas vezes fazemos uma interpretação simples, uma interpretação viciada, pensando que o único propósito de Deus era tirar Abraão de um lugar geográfico e levá-lo para uma terra específica, quando na verdade, muito mais do que isso, Deus queria moldar a identidade de Abraão, mais do que apenas levá-lo para essa terra. Deus queria caminhar lado a lado com Abraão, moldando a sua identidade a partir de um relacionamento de intimidade. Eu não sei o quanto isso é claro para você ou não, mas nós somos a média das pessoas que nós mais convivemos. Se você começar a conviver com um grupo de pessoas que tem uma alimentação saudável, logo você vai mudar os seus hábitos alimentares. Se você começar a conviver com um grupo de pessoas que corre, daqui a um tempo você vai estar correndo, porque nós somos a média das pessoas que mais convivemos. Nós somos moldados através dos relacionamentos, e era isso que Deus queria fazer com Abraão. Quando ele diz sai, é para que ele pudesse desfrutar de uma caminhada, de um relacionamento onde Deus transformaria a sua identidade. Porque a identidade na Bíblia, querido, é algo muito sério. Quando Adoni-Bezeque, no livro de Juízes, ele ganhava uma guerra, ele escravizava o rei, sabe como? Cortando os polegares dos reis, porque dessa maneira aqueles reis perdiam a sua identidade e sem os polegares eles não conseguiriam mais manusear armas. Quando o diabo ele quer atrapalhar a sua vida, quando o diabo quer escravizar você, sabe o que ele faz? Ele também ataca a sua identidade. Ele te faz sentir como um lixo, ele te faz sentir sujo. Ele te faz pensar que você não é digno de Deus, que você não é filho de Deus. Ele te faz pensar que você é órfão, que você não tem um pai que é por você.
Quando o diabo quer te escravizar, ele ataca a sua identidade. Alguns anos atrás eu me lembro de estar na Igreja Batista do Povo, na Vila Mariana, em São Paulo, e um jogador de futebol naquela noite estava nos contando, o nome dele é Kaká, e ele fala que ele cresceu jogando bola no time de base ali do São Paulo, e quando ele cresceu, ele foi se aprimorando e ele foi jogando bola até que ele chegou na Europa. Mas lá na Europa, por infelicidade, ele se machucou e ele ficou muito tempo parado sem poder jogar. E ele ali começa a nos contar que ele viveu uma depressão profunda, porque parado, sem poder jogar, ele já não sabia mais quem ele era. Ele pensava que era um jogador de futebol, mas agora sem poder jogar, ele estava em crise. E então ele buscando a Deus, clamando pela misericórdia de Deus na vida dele, o Espírito Santo ministrou o coração dele dizendo: Kaká, quando você era criança, você era conhecido de que maneira? E ele pensou, puxa, as pessoas diziam, lá vai o filho do Bosco Pereira Leite. Olha o filho do Bosco. Pois é, Kaká, e quando você cresceu, como é que você ficou conhecido? E ele disse, quando eu cresci, as pessoas começaram a me chamar de jogador. Aí que está a questão, você não é o que você faz, você não é o que você tem, você nunca poderia ter perdido a identidade de filho. E é isso que eu quero dizer para você no dia de hoje. Talvez você esteja pensando que você é aquilo que faz, que você é aquilo que você tem, mas eu estou aqui para te dizer que você nunca deveria ter se esquecido de que você é filho de Deus. Você nunca deveria ter perdido a identidade de filho. E é justamente por isso que Deus está dizendo para Abraão, saia. E o sair aqui era muito mais do que apenas um sair geográfico. Deus estava convidando Abraão a abandonar a velha natureza. O pai de Abraão era idólatra, produtor de ídolos. Abraão tinha tudo para crescer num meio de idolatria, num meio religioso. Por isso o chamado de Deus era muito mais do que um sair geográfico. Era um chamado à mudança, à transformação, a uma vida nova. O que Deus está dizendo para Abraão é, abandone os seus velhos hábitos, morra para a sua velha natureza, esqueça a influência cultural que você recebeu, deixe para trás os sonhos carnais que você tinha antes, porque eu quero fazer de você não um homem um pouco melhor do que você é, eu quero fazer de você um novo homem. Eu quero fazer de você uma nova criatura, eu quero fazer de você o pai da fé, o pai das nações, o pai de uma multidão. E é exatamente por isso que a partir de hoje o seu nome não vai ser mais Abrão, mas Abraão, porque eu farei de você o pai da fé. Percebe, querido? Deus diz sai. E Deus só diz isso porque Ele queria dar para Abraão uma nova identidade. Com isso eu quero te dizer que no dia 16 de março de 2020, numa reunião de diretoria da nossa igreja, Deus disse, olha, vocês vão sair das quatro paredes. Vocês vão sair do prédio, vocês vão sair do comodismo. Eu quero dar para vocês uma nova identidade. O interessante é que nós temos 108 anos de história em Belo Horizonte e talvez nunca tenhamos passado por um momento como esse. Mas Deus nos tirou da nossa terra, do comodismo do prédio, para nos levar a um lugar que Ele quer. E Ele quer nos dar uma nova identidade. Querido, a verdade é que muitos fogem do chamado de Deus por medo. Mas deixa eu te dizer algo, a palavra chamado em hebraico, ela não tem a conotação de serviço. Ela tem a conotação de cuidado. É como um pai que convida o seu filho para lavar o carro com ele. Quando um pai chama um filho para lavar o carro com ele, no fundo, o que ele quer não é que o carro fique limpo, porque se ele quisesse isso, ele mandava lavar. Quando um pai chama um filho para lavar o carro com ele, ele quer desfrutar da relação. O chamado de Deus para as nossas vidas é exatamente isso. O chamado de Deus não tem conotação de serviço, tem conotação de cuidado. Quando Deus nos chama, é para experimentar do seu amor, do seu cuidado, é para desfrutar de um relacionamento e sermos transformados a partir dessa relação. Presta atenção em algo. Deus diz para Abraão, saia, vá para uma terra que eu te mostrarei. Mas o interessante é que Deus não diz aonde, e Deus também não dá um mapa para Abraão, e eu te pergunto por quê? Por que que Deus está dizendo, vá para uma terra que eu vou te mostrar, e Deus não diz a terra, e nem dá o mapa para ele? Sabe por quê?
Porque tudo que Deus queria era relacionamento. Que todos os dias Abraão levantasse os seus olhos aos céus e perguntasse: Deus, para onde eu tenho que ir hoje? Qual é a decisão que eu tenho que tomar agora? Qual é a direção que eu devo seguir nesse momento? Porque só através desse relacionamento de dependência, de confiança, é que Abraão seria transformado. A identidade de Abraão como pai da fé não foi formada do dia para a noite, não foi fruto de um milagre, não é fruto de um culto online, não é fruto de algo sobrenatural que aconteceu. A identidade de Abraão como pai da fé é fruto de um relacionamento diário, é fruto de uma caminhada com Deus, é fruto de um relacionamento que acontecia todos os dias. Por isso, deixa eu ministrar uma palavra para você agora, abra o teu coração. Porque da mesma forma que o pai de Abraão era um idólatra, produtor de ídolos, hoje nós também estamos vivendo num tempo de idolatria. Um tempo de idolatria religiosa. Nós tiramos Deus do centro da igreja. Nós expulsamos Deus de dentro da igreja. Nós tiramos Deus do centro da adoração. Nós tiramos Deus da cidade. Mas Deus diz: saia. Abandona esse paganismo, abandona essa idolatria religiosa, toda essa imoralidade sexual que vocês estão vivendo. Saia, eu quero mostrar para você quem você de fato é, quem você nasceu para ser. Mas antes você precisa entender que você é frágil, que você depende de mim, que só existe um Deus, que só existe uma pessoa na face dessa terra que tem o poder de mudar a sua vida, de salvar a sua vida e transformar a sua história. Querido, eu não sei o quanto você tem percebido isso, mas é exatamente nesse tempo em que nós estamos. Hoje até quem não acredita em Deus tem clamado pelo nome de Deus. As igrejas têm voltado a depender única e exclusivamente de Deus. As famílias voltaram para o centro da vontade de Deus. As famílias voltaram a buscar a Deus, a depender de Deus. Deixa o Espírito de Deus ministrar sobre a sua vida. Eu não sei como você se enxerga. Eu não sei qual foi a identidade que jogaram em você, que formaram em você. Eu não sei quais são os traços culturais que você carrega. Eu não sei o que as pessoas disseram a teu respeito. O que eu sei é que hoje Deus lhe convida a sair, a abandonar essa imagem mundana que você tem de si mesmo, a abandonar as feridas, as mágoas, a abandonar essa imagem que você criou de Deus, a abandonar essa imagem que você criou da igreja, da família. Esse é um tempo de Deus ressignificar muitas coisas nas nossas vidas. E é por isso que hoje Ele nos chama a sair, a abandonar aquilo que estava nos atrapalhando. Deus quer fazer de você, presta atenção nisso, um novo homem. Deus quer fazer de você uma nova mulher. Deus quer fazer de você um novo pai, uma nova mãe, um novo esposo, uma nova esposa. Aproveita a oportunidade que Deus está te dando hoje. Toda crise gera oportunidade. E é isso que Deus está dizendo: saia, porque Ele quer te dar um novo nome, um novo coração, uma nova aparência, uma nova maneira de enxergar as pessoas, uma nova maneira de enxergar o mundo. Deus quer te dar novos valores, novos princípios. Deus quer te dar e formar em você hoje uma nova identidade, a identidade de um filho de Deus. Ele quer te ensinar a viver como um filho de Deus vive. E é isso que Deus está fazendo com a PIB, mas é isso que Deus também quer fazer com você. A segunda palavra que eu gostaria de destacar nesse texto é obediência. Vá. Aqui Deus chama Abraão e dá para ele uma ordem: vá. Mas Senhor, para onde eu devo ir? Abraão, não se preocupe com isso, apenas dê os primeiros passos. Mas Senhor, o que eu vou ser? Abraão, calma. Não se preocupe com essas coisas, você precisa apenas sair do lugar onde você está. Mas Deus, como é que eu vou sustentar minha casa? Como é que eu vou sustentar minha família? Abraão, deixe isso comigo, apenas confie em mim e faça o que eu estou te pedindo. É interessante, querido, porque aqui Deus não convida Abraão a sair. Deus não pede a Abraão para sair, Deus dá uma ordem: vá. E eu te pergunto, você acha que Deus nos deu uma opção como igreja para mudar? Você acha que Deus nos deu uma sugestão? Olha, por que não fazer assim? Você acha que foi uma sugestão? Não. Nós dormimos em um mundo e nós acordamos num mundo completamente diferente. Deixa eu te dizer mais, depois de toda essa crise, o mundo não mais será o mesmo.
As igrejas não mais serão as mesmas, as pessoas não serão as mesmas. Por isso o vá não é opcional. E por mais que não seja fácil, a verdade é que nós estamos nos movendo, nós estamos indo. Mas e você? Você está parado no tempo? Você está perplexo com tudo que está acontecendo e você está paralisado? Ou você está se movendo para o lugar onde Deus quer te levar? Querido, para você ter uma ideia, hoje quase todo o nosso time ministerial tem trabalhado 24 horas para renovar site, lançar aplicativo, gerar conteúdo, promover as redes sociais, falar semanalmente com todos os idosos da nossa igreja, manter as células funcionando online na internet e reduzir gastos. Por mais que não seja fácil, a gente está se movendo, nós estamos indo, mas você não pode ficar parado. Toda crise gera oportunidade, você não pode perder as oportunidades que Deus está lhe dando, as portas que Deus está abrindo para você. Se você não sabia mexer nas redes sociais, esse é um bom momento. Se você antes não usava o aplicativo do seu banco para gerenciar a sua vida financeira, a hora é agora. Se antes você não estudava pela internet porque você achava inviável, esse é um bom momento para você observar e aprender, porque há muito conteúdo gratuito na internet. Se você não conhecia os seus filhos, então por que não desfrutar agora desse momento para sentar, ouvi-los, conversar com eles? Se você não lia a Bíblia, comece hoje. Toda crise gera oportunidade. Quais são as oportunidades que Deus está te dando? Quais são as portas que Ele está abrindo para você? Você acha que foi fácil para Abraão obedecer a Deus? Abraão morava mais ou menos 75 anos no mesmo lugar. Imagina as raízes de Abraão. Imagine os laços familiares. Imagina a amizade de Abraão. Você acha que foi fácil para ele obedecer a Deus? Imagine Abraão conversando com Sara. Sara, Deus me disse que nós devemos sair. E para onde, Abraão, nós devemos ir? Sara, eu não sei. E você vai? Nós vamos. Não, como assim? Você acha que foi fácil para Abraão convencer a Sara? Se você acha, experimente falar para sua esposa, nós vamos nos mudar, mas eu não sei para onde, eu não conheço o lugar. E escute o que ela vai te falar. Você acha que foi fácil para Sara confiar em Abraão, confiar em Deus? Você acha que foi fácil para eles obedecerem a Deus? Claro que não. Mas olha o que o texto diz. Partiu Abraão como lhe ordenara o Senhor. Querido, presta atenção nesse detalhe. Esse era o primeiro nível do degrau de obediência em que Abraão haveria de subir. Porque ao longo da sua vida, Abraão passaria por muitos outros níveis de obediência. E querido, aqui há algo muito interessante, porque Deus não começa pedindo para Abraão para sacrificar Isaac. Esse nível de obediência estava muito acima do seu nível de confiança. O nível de confiança que Abraão tinha naquele momento. Então Deus foi esticando Abraão. Deus foi fazendo com que Abraão pudesse conhecê-lo, até que ele chegasse no ponto então de entregar o seu único filho. Mas até chegar lá, a primeira coisa que Deus disse para Abraão é: vá. Esse é o primeiro degrau do nível de obediência. E com isso eu te pergunto, qual é o seu nível de obediência hoje? Em que nível de obediência a Deus você está? Qual é o seu nível de confiança hoje, de dependência em Deus hoje? Sabe por quê? Porque Deus nunca pedirá para você fazer grandes coisas para Ele, enquanto você não começar a fazer as pequenas. Você nunca vai ser fiel a Deus em coisas grandes se você não é fiel a Deus hoje, no pouco. Você nunca fará grandes coisas para Deus se você não começar a fazer aquilo que Ele te pede hoje. O que nós podemos perceber é que obedecer a Deus raramente é fácil. Raramente não requer grandes sacrifícios e responsabilidade. Mas interessante, porque Abraão obedeceu apesar do que ele acreditava. Obedeceu apesar do que ele sentia. Obedeceu apesar do que ele queria. Ao olhar para a história de Abraão, eu vejo que ele passou por 3 fases. Na verdade, para cumprir o seu propósito, Abraão passou por 3 escolas. E a primeira escola que ele passou foi o ensino fundamental. E no ensino fundamental, Abraão aprendeu a imaginar. Ele aprendeu a sonhar, a imaginar a terra prometida, a sonhar com a sua descendência. Aqui nessa fase, Abraão precisa ver as coisas que ainda não existem, coisas que ainda nem começaram a acontecer. Ele precisa sonhar com o que Deus está falando.
E talvez você esteja exatamente nessa fase onde você é convidado por Deus a imaginar a sua vida, a imaginar como será o seu próximo ano, a sonhar com o seu futuro, a sonhar com a sua profissão quando você entendeu o propósito que Deus tem para você, a sonhar com o impacto da sua vida nesse mundo, como será escrita a sua história e como as pessoas vão se lembrar do seu legado. Como é que as pessoas vão se lembrar de você? O que elas vão falar a teu respeito? Que você era mesquinho? Que você era egoísta, individualista? Ou que você era generoso, amoroso? Alguém que pensava nos outros, que repartia primeiro e comia depois? Que você era um homem e uma mulher de Deus? Qual é a história que vai ser escrita da sua vida? Qual é o legado que ficará para as próximas gerações? Sonhe, imagine com a sua vida, imagine o que Deus vai fazer na sua família, na sua descendência. Sonhe. Sabe por quê? Porque os melhores anos da PIB-BH não são os 108 que já passaram. Os melhores anos da nossa igreja ainda estão por vir. E a mesma coisa é com você. Os melhores anos da sua vida não estão no seu passado, estão no seu futuro, naquilo que Deus está fazendo hoje, naquilo que Ele está preparando para você. Por isso sonhe. Sonhe com o que Deus tem para você. Sonhe com o propósito que Ele tem para a sua vida. Sonhe com o que Ele quer te dar. Sonhe com o que Ele quer fazer através de você na nossa cidade. A segunda escola que Abraão passou foi o ensino médio. E no ensino médio ele aprendeu a viver a imaginação, a viver o sonho quando tudo parecia ser impossível. Ou seja, o que Deus quer ensinar é que não basta sonhar. Não basta imaginar, você precisa bancar o sonho, você precisa bancar a imaginação, você precisa aprender a viver no sonho quando a pandemia chega e coloca todo mundo dentro de casa. Você precisa viver o sonho quando a crise financeira chega e barra todos os projetos que você estava startando. Você precisa viver no sonho quando o mundo vira de cabeça para baixo e tudo parece dar errado. Por isso a segunda escola que Abraão passou foi justamente o ensino médio. E no ensino médio ele aprendeu a viver a imaginação quando tudo parecia ser impossível. Porque Abraão já estava velho, Sara já era de idade, ela não podia ter filhos, a situação era complicada. E para conseguir viver a imaginação quando tudo parecia ser impossível, sabe o que Deus faz? Deus convida Abraão a sair da sua tenda e olhar para as estrelas no céu. Abraão sai da tenda, ele olha para as estrelas do céu e, espantado com a quantidade de estrelas, ele escuta do próprio Deus: assim será a sua descendência, tão numerosa quanto as estrelas do céu e a areia do mar. E talvez você esteja exatamente nessa fase da vida onde tudo parece ser impossível, onde você está em casa hoje com medo do futuro, sem saber o que vai acontecer, onde você olha para a sua vida financeira e ela está passando por uma fase difícil. Talvez você esteja nessa fase, olhando para o seu casamento e parece que não tem mais jeito. Você olha para os seus filhos e há um sentimento de angústia no seu coração porque parece que eles estão fazendo escolhas erradas. Você olha para a sua vida financeira, parece que não tem solução, entra ano, sai ano e nada muda. Você olha para a sua saúde e parece que ela não melhora. Mas assim como Deus disse para Abraão: saia da tua casa e olhe para as estrelas do céu, Ele também está dizendo para você hoje: para de olhar para a tempestade. Para de olhar para a tempestade e comece a olhar para mim, sabe por quê? Porque enquanto Pedro olhava para mim, ele caminhou por sobre a tempestade, mas quando ele começou a observar o vento, quando ele começou a observar o tamanho das ondas, ele começou a afundar. Querido, no meio de todo esse furacão que a gente está vivendo, para quem que você está olhando? Você está olhando para o tamanho do gigante, do desafio, ou você está olhando para Deus? Porque o caminhar sobre as águas é para nos mostrar que nessa vida nós teremos sim aflições, mas que apesar das dificuldades, das crises, da tempestade, quando nós olhamos para Deus, nós caminhamos por cima de tudo isso. Para de olhar para tudo que é periférico, é isso que Deus está dizendo, e comece a olhar para Ele.
Você não depende do governo federal, você não depende do Ministério da Saúde, você não depende da economia desse país, você depende do teu Deus, você depende do teu Pai. É Ele que dá a palavra de ordens todos os dias para você acordar, é Ele que te dá o sopro, o fôlego da vida para te manter vivo, é Ele que te dá saúde, é Ele que abre portas aonde não tem, é Ele quem te sustenta. Começa a olhar para Deus. Da mesma forma que Deus disse para Abraão, saia da tua tenda e olhe para as estrelas do céu, Ele está te dizendo, filho, acorda. Que bom que você está aqui assistindo esse culto online na sua casa, porque eu quero mostrar para você que você não é órfão, você tem um pai, você tem um Deus, você tem alguém que te guarda, alguém que te protege. E hoje eu quero mostrar para você o que eu quero fazer na sua vida. Tem uma música que a letra dela é mais ou menos assim: quando tudo diz que não, a sua voz me encoraja a prosseguir. Querido, nesse tempo onde tudo diz que não, é só a voz de Deus que nos desperta, é só a voz de Deus que nos mantém no caminho, é só a voz de Deus que nos mantém firmes. Sabe por quê? Porque aquilo que Deus disse a seu respeito não é tempestade alguma que vai frustrar, não é tempestade alguma que vai impedir. O que Deus falou, Ele vai fazer. E a crise vem justamente para nos mostrar isso, que o cumprimento da promessa não está na força do nosso braço. O cumprimento da promessa não está na nossa capacidade intelectual, não está no nosso poder de oratória. O cumprimento da promessa está naquele que nos prometeu. A crise vem para nos ensinar que o cumprimento da promessa está nas mãos daquele que prometeu. A crise vem para nos ensinar a olhar para Deus, a parar de olhar para o que é periférico e olhar para aquilo que é essencial. Para quem que você está olhando? Talvez seja momento de você parar um pouco de assistir televisão, parar um pouco de ouvir tudo que estão dizendo por aí. Talvez seja tempo de você voltar para a palavra de Deus e entender o que Ele está fazendo no mundo e o que Ele espera de você. A última escola que Abraão passou foi a faculdade. E na faculdade Abraão aprendeu que viver no sonho, viver na imaginação, requer obediência absoluta. E o episódio que marca essa fase é quando Deus pede a Abraão para sacrificar o seu filho Isaque. Presta atenção, querido, porque Abraão havia esperado a vida inteira por aquele menino. Aquele menino era fruto de um milagre, era a esperança da promessa. Imagine o quanto Abraão e a sua esposa não amavam aquele menino. Ele representava o cumprimento da promessa de Deus na vida deles, a fidelidade de Deus. Mas agora Deus está pedindo a Abraão para sacrificar, para entregar de volta. Nós que conhecemos a história, nós sabemos que no fundo Deus não queria que Abraão matasse o seu filho. Deus só queria que Abraão conhecesse o seu próprio coração, que Abraão entendesse aonde é que estava o seu coração. Sabe por quê? Porque quantas vezes nós nos apegamos mais à promessa de Deus do que o Deus da promessa? Quantas vezes nós nos apegamos mais ao poder de Deus do que o Deus Todo-Poderoso? E talvez você esteja nessa fase de vida onde Deus queira te mostrar aonde é que está o seu coração. E a crise vem justamente para limpar tudo aquilo que nós transformamos em ídolos na nossa vida. O prédio virou um ídolo, então é momento de deixar o prédio. A reunião virou um ídolo, então agora a gente vai fazer sem a reunião. Esse é um tempo onde Deus está limpando os nossos ídolos, aquilo que nós idolatramos. Esse é um tempo onde Deus mostra aonde de fato está o nosso coração. Deus quer nos mostrar se nós temos sido fiéis na contribuição por causa do apelo emocional ou por causa da nossa fidelidade a Ele. Deus quer nos mostrar se nós buscamos Ele por causa da pressão do grupo, da reunião, ou se mesmo sem a reunião e mesmo sem o grupo nós continuamos a buscar Ele dia após dia. Deus quer nos mostrar onde está o nosso coração. E eu te pergunto, onde está o seu coração? Porque ali também está o teu tesouro. Onde está o seu coração? Seu coração está em Deus ou seu coração está no dinheiro? Seu coração está no trabalho, na sua carreira, ou seu coração está na sua família? O seu coração está no reino de Deus, ou o seu coração está no seu reino? Aonde está o seu coração? Porque se o seu coração estiver no lugar errado, deixa eu te dizer algo, Deus não negocia o primeiro lugar nas nossas vidas. Quer perder qualquer coisa? Coloca no lugar de Deus.
Onde está o seu coração? Porque talvez Deus vai pedir para você abandonar esse estilo de vida que você tem levado. Porque talvez o seu estilo de vida se tornou o seu Deus. Talvez Ele diga, olha, a partir de hoje você vai trabalhar menos e você vai investir mais tempo na sua família. Talvez Ele vai te dizer, olha, diminua um pouco o seu padrão de vida para você conseguir ser mais generoso com as pessoas, para você ter o que repartir com as pessoas. Talvez Ele te diga, olha, a partir de hoje se envolva mais com o reino de Deus. Abandone o seu reino, busca o reino de Deus. Viver o sonho requer obediência absoluta. E obedecer de maneira absoluta é simplesmente ir. Abraão foi obediente a Deus e presta atenção, ele se tornou o pai de uma nação, o pai da fé. José foi obediente a Deus e se tornou o governador do Egito. Davi foi obediente a Deus e se tornou o rei de Israel. Porque a obediência precede a bênção de Deus. Sendo assim, você não precisa pedir que Deus abençoe o seu caminho. Você só precisa ser obediente, porque Deus já preparou um caminho abençoado para você. Tem muitas pessoas dizendo, Deus abençoa o meu caminho, e Ele está dizendo, ei, mas já tem aqui um caminho abençoado para você. Se você observar, queridos, os lírios do campo não trabalham, mas eles se vestem do melhor dessa terra. Os pássaros não trabalham, mas eles comem do melhor dessa terra. E por quê? Porque o lírio está onde Deus mandou e o pássaro está fazendo o que Deus mandou ele fazer. A obediência precede a bênção. O texto diz, buscar em primeiro lugar o meu reino e todas as demais coisas os serão acrescentadas. Deus olha para Abraão e diz, vá, mas olha o que ele diz no versículo 2, e eu farei de você uma grande nação, e eu abençoarei você e eu farei o teu nome famoso e você será uma bênção na vida das pessoas, percebe? Você não precisa falar para Deus quanto de dinheiro você precisa. Você não precisa falar para Deus quanto de saúde você precisa. Você só precisa obedecer, porque Ele te dará tudo o que for necessário para você cumprir o propósito que Ele colocou no seu coração. Ele te dará todo o necessário para você viver o sonho que Ele colocou no seu coração, para você cumprir aquilo que Ele tem preparado para a sua vida. Até aqui nós já falamos sobre identidade, nós já falamos sobre obediência e agora eu quero falar sobre fé. Para uma terra que eu te mostrarei. Como é que Abraão se tornou o pai da fé? Não foi do dia para a noite, como eu já disse. Não é fruto de um milagre. Não foi algo sobrenatural. Não foi porque ele depositava em Deus a sua expectativa. Abraão se tornou o pai da fé através de uma caminhada diária, onde todos os dias ele recorria a Deus, ele buscava a Deus antes de tomar as decisões, e assim ele foi conhecendo a Deus, o seu coração, a sua vontade, e quanto mais ele conhecia a Deus, mais ele crescia na fé. Abraão se tornou o pai da fé quando ele conheceu a Deus em intimidade. Porque como nós já aprendemos, fé não é acreditar, fé é conhecer. E foi justamente isso que aconteceu com Abraão. Quanto mais ele conhecia a Deus, mais um homem de fé ele se tornava. Querido, presta atenção no que eu vou te dizer. Sabe por que há tantos medos no seu coração? Sabe por que há tanta ansiedade que você mal consegue dormir, você mal consegue descansar, você mal consegue desfrutar do seu dia? Sabe por quê? Porque talvez você conheça a Deus de ouvir falar. Talvez você conheça a Deus de vê-lo agir na vida de outras pessoas, mas talvez você ainda não teve um encontro, talvez você ainda não o conheceu de verdade, porque no dia que você conheceu o seu Pai, o seu Deus, o Deus Todo-Poderoso, o Criador de todas as coisas, aquele que é onipresente, onisciente, onipotente, o Deus vivo que te ama, que se importa com você, que cuida de você, então você não mais terá medo. O verdadeiro amor lança fora todo medo, você não mais viverá de maneira ansiosa. Deus pediu, querido, olha só, Deus pediu que Abraão sacrificasse o seu filho Isaque. E por conhecer a Deus, Abraão sabia que Deus poderia ressuscitá-lo. Por conhecer a Deus, Abraão sabia que Deus poderia lhe dar outro filho. Deus poderia prover inclusive um substituto naquele sacrifício. Então com fé, com tranquilidade, Abraão se coloca no caminho. E ele levanta o cutelo então para matar o seu filho. Mas enquanto Abraão descia aquele cutelo na direção do peito do seu filho, Deus para tudo e providencia um substituto, um novo cordeiro. E antes que Abraão pudesse matar o seu filho, Deus entrega um outro sacrifício. Deixa eu te perguntar algo. Você está disposto hoje a abrir mão do que Deus está te pedindo
sabendo que Ele cuida de você? Você está disposto hoje a deixar para trás aquilo que tem te escravizado, sabendo que Deus cuida de você? Você está disposto hoje a fazer um sacrifício, a obedecer a Deus de maneira absoluta, sabendo que Ele tem o melhor para você? Porque presta atenção numa coisa, se tem alguém nesse mundo que te ama, é Deus, mais do que você se ama. Ele sim quer o seu melhor, Ele sim sabe o que é o melhor para você, Ele quer o seu bem, Ele quer te abençoar porque você é filho. A palavra de Deus diz, se vocês que são pais terrenos sabem fazer boas coisas aos seus filhos, quem dirá eu que sou Deus? Se vocês que são maus sabem fazer coisas boas, quem dirá eu que sou Deus perfeito, bondoso, misericordioso, gracioso? Mas você precisa mais do que ouvir falar desse Deus, você precisa conhecê-lo. Você precisa se entregar. Você precisa conhecer o coração de Deus, conhecer a vontade de Deus, as intenções de Deus, os desejos, os planos, os sonhos, porque no dia que você conhecer o que Deus sonha para a sua vida e para a humanidade, você vai descansar, porque os planos que Deus tem são planos de paz. Presta atenção nisso. Filhos não precisam de poder. Quem precisa de poder é funcionário. Filhos precisam conhecer a vontade do Pai. Porque você só avança na vida até onde vai o seu conhecimento da vontade de Deus. Em Romanos está escrito, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra. E Abraão é uma prova disso, porque todos os dias ele tinha que ouvir a voz de Deus para saber qual era o próximo passo, para onde ele haveria de ir, qual a decisão ele tinha que tomar. Abraão ouviu a voz de Deus todos os dias e por isso se tornou um homem de fé. A palavra de Deus lhe dava confiança para agir. Quem é que você está ouvindo quando você acorda? Quem é que você está ouvindo quando você liga a televisão da sua casa, quando você liga o rádio do seu carro? Quem é que você anda ouvindo? Porque talvez isso está gerando medo e insegurança no teu coração. A palavra de Deus diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra. Você será um homem de fé, uma mulher de fé, alguém confiante, alguém que sabe o que está fazendo quando você conhecer a Deus, o teu Pai, e quando você entender o que Ele tem preparado para você. O que eu quero te dizer é que fé não é arrepios. Fé não é algo puramente emocional, não tem nada a ver com isso. Fé é você conhecer a Deus, fé é você conhecer a palavra, fé é você conhecer a fidelidade, o seu amor, o seu poder. E por conhecer tão bem a Deus, agir então e viver de maneira confiante, segura. Esse é o chamado que Deus tem para a sua vida, que você o conheça. Pois quando você conhecê-lo, nada poderá pará-lo. Quero te contar uma história que eu ouvi de um atleta de slackline. A história conta que ele chegou numa cidade, amarrou uma fita de uma extremidade à outra, e ele subiu lá em cima e começou a gritar, quem acredita que eu consigo atravessar de um lado para o outro? E as pessoas começaram a gritar, nós acreditamos, vai lá. E muitas pessoas começaram a se achegar e elas começaram a gritar, nós acreditamos. Ele foi lá e ele atravessou. Quando ele chegou do outro lado, ele disse, agora, quem acredita que eu volto, mas com os olhos vendados? E as pessoas gritaram, nós acreditamos, você consegue. E ele foi com os olhos fechados, ele atravessou. Do outro lado, ele perguntou mais uma vez, agora quem acredita que eu consigo atravessar com os olhos fechados e com as mãos amarradas? E todo mundo, nós acreditamos. Ele foi lá e atravessou. E quando ele chegou do outro lado, ele perguntou assim, agora quem acredita que eu consigo chegar do outro lado carregando uma pessoa nos meus braços? E todos disseram, nós acreditamos, você consegue. Então ele disse, olha, um de vocês que acredita, sobe aqui que eu vou carregar você de um lado para o outro. E eu te pergunto, quantos você acha que subiram? Quantos subiram? Sabe quantos? Ninguém. Porque muitos acreditavam, mas poucos queriam pagar o preço. Muitos acreditavam, mas ninguém quis se arriscar. Interessante porque nós fazemos isso com Deus o tempo todo. Nós falamos que acreditamos quando se trata da vida do outro, mas quando envolve o meu sustento, a minha vida, a minha saúde, a minha profissão, eu não dou um passo de fé que seja. Nós falamos que acreditamos, mas não somos carregados por Deus nos braços porque não queremos correr risco.
porque não queremos renunciar o controle. Falamos que acreditamos, mas não queremos depender de Deus. Falamos que acreditamos, mas não confiamos. A Bíblia diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais ele fará. Mas nós não entregamos e não confiamos, e é por isso que talvez Deus não tenha agido na sua vida. O que talvez você não saiba é que a tua falta de fé expressa falta de relacionamento com Deus. Falta de fé expressa falta de intimidade com Deus, porque fé é conhecer a Deus. Às vezes nós olhamos para os personagens da Bíblia, Abraão, Moisés, Paulo, e nós pensamos, super-homens, eram grandes homens, grandes mulheres. Mas deixa eu te dizer algo, eles eram pessoas comuns. Gente como a gente, pessoas que viviam as mesmas inseguranças e incertezas que nós vivemos hoje. Abraão era uma pessoa comum, com uma família comum e que vivia uma vida comum, mas que um dia decidiu obedecer a Deus e se tornou o pai de uma nação, o pai da fé. O que eu quero te dizer é que talvez você seja uma pessoa comum, com uma família comum, vivendo uma vida comum. E a diferença entre você e os personagens da Bíblia é que eles decidiram obedecer. Eles decidiram se entregar. Eles decidiram confiar. Eles decidiram depender. Enquanto você tem resistido àquilo que Deus quer fazer na sua vida. O que eu quero que você saiba é que a decisão que Abraão tomou não só influenciou a vida dele, como a sua história e toda a humanidade. A decisão que você está tomando agora não só afetará a sua vida, como a vida da sua família, dos seus amigos e de pessoas que você ainda nem conhece. Por isso, confia, entrega, seja obediente a Deus, seja conhecido por ser um homem, uma mulher de fé. Queridos, para encerrar, eu quero dizer que da mesma forma que Sara deu filhos na sua velhice, nós também daremos filhos em nossa velhice. Nós, a Primeira Igreja Batista de Belo Horizonte, nos nossos 108 anos, continuaremos a gerar filhos e filhas. E anote o que eu vou te falar, nós temos um chamado, nós temos uma responsabilidade espiritual sobre a nossa cidade, nós temos uma paternidade, e é por isso que Deus ainda nos usará para plantar igrejas na nossa cidade, no nosso estado, na nossa nação e fora dela. Nesse tempo de reclusão, Deus nos mostrou as estrelas do céu. E da mesma forma que a internet nos levou aonde nós não poderíamos imaginar, como igreja nós chegaremos lá. Hoje estamos comemorando 108 anos de história da Primeira Igreja Batista de Belo Horizonte. E eu quero convidar você a viver esse sonho, que Deus tem nos dado. Por isso, saia da sua terra e juntos vamos para onde Deus quer nos levar como igreja.